foi uma ideia louca que nós tivemos, de juntar quatro países que têm em comum falar português. E lembro que no dia 5 de maio, anteontem, foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Unesco proclamou o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é a quarta língua mais difundida no mundo, uma língua de cultura e que é falada em todos os continentes. Portanto, hoje estamos na América, hoje estamos em África e hoje estamos na Europa. E, portanto, vamos fazer esta ligação para conversarmos todos, para aprendermos todos uns com os outros sobre o que é a educação no tempo da Covid-19. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Para isso, nós vamos ter vários convidados, a Luzia já falou, vamos ter vários convidados do Brasil primeiro, seremos 2 convidados do Brasil, o Adalto e a Patrícia, depois teremos 2 convidados de Angola, a Teresa e o Pedro Evaristo, e depois teremos a Rosária de Cabo Verde. A primeira pessoa que não é convidada sou eu, e eu gostava de introduzir a conversa para nós percebermos um pouco quais são os itens, quais são os aspectos que nós poderíamos tratar. Vou abrir a conversa a partir de Portugal. A primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que a Covid-19 tem atingido de maneira muito diferente os nossos países. O Brasil e Portugal têm sido muito mais atingidos do que Angola e Cabo Verde. O Brasil está atualmente com um nível muito grande de infecções e nós também estamos com um nível muito grande de infecções. Temos 1.100 mortos em Portugal e no Brasil penso que estará a beirar os 9.000. E, portanto, são países muito mais afetados. Angola e Cabo Verde, felizmente, estão muito menos afetados pela Covid e isso tem dado, obviamente, uma outra perspectiva, certamente, a esses países. Felizmente, que estão menos afetados pela Covid. Mas a primeira questão que eu gostava de vos colocar é que, em Portugal, nós assumimos a necessidade, a urgência do confinamento. E assim as escolas fecharam. Ainda antes do que seria a pausa da Páscoa, as escolas fecharam. E mantêm-se fechadas até hoje. Portanto, neste momento nós temos as nossas escolas fechadas há quase 2 meses. Vai fazer 2 meses que as nossas escolas estão fechadas. E o que é que se fez durante este tempo que as escolas ficaram fechadas? O que se fez foi que os professores acabaram por reestruturar todo o seu ensino com base em tecnologias. Isto é, usaram programas nós chamamos aqui os sincrónicos, penso que no Brasil se chama remotos e não remotos, não é? Métodos sincrónicos, isto é, em que a pessoa está a falar e os alunos estão a ouvir ao mesmo tempo, e também métodos que não eram sincrónicos, no sentido em que dava-se uma aula e os alunos podiam ver mais tarde. Para além disso, nós dedicamos um canal de televisão, ficou exclusivamente destinado a aulas. E, portanto, os alunos, além de terem este apoio que é dado pela escola, também recebem este apoio que vem deste canal de televisão. Aulas que são gravadas, como se fosse, nós às vezes brincamos, a teleescola, não é? Como se fosse uma escola que chega à casa. Portanto, de certa maneira, é esta a situação em que nós estamos. Situação que custou muito, muitos professores não estavam preparados, muitos problemas que eu falarei a seguir. Gostava de vos dizer que dia 18 de maio nós vamos retomar as aulas no ensino secundário. No ensino secundário no Brasil é no ensino médio. E a partir de 1 de junho vão abrir as escolas do pré-escolar. Isto porquê? Porque nós temos tido bons resultados até agora, bons resultados médicos até agora de diminuição do índice de propagação do vírus. E, portanto, neste momento é esta a situação. Gostava só de falar agora muito rapidamente sobre o que é que se pensa atualmente, de quais são os aspectos positivos e quais são os aspectos menos positivos do que se está a viver. Eu penso que é escusado nós dizermos que tudo é positivo. É escusado. Dizer que isto é uma grande oportunidade e tal. Claro que nós esperemos que vá haver alguma oportunidade, mas nós fomos
atropelados por um caminhão, não é? Quer dizer, isto foi uma coisa tremenda que passou por nós, foi um tsunami, foi um furacão que passou aqui e que mexeu em toda a nossa forma de vida, em todos os nossos valores, etc. Mas, mesmo assim, eu penso que nós podemos fazer uma linha no meio da folha de papel, pôr de um lado as coisas que são mais positivas e do outro lado as coisas que são mais negativas. Eu vou começar pelas negativas. Sem dúvida que uma das coisas negativas tem a ver com a desigualdade. Quer dizer que a escola era muito um lugar onde se combatia a desigualdade. Quando a escola fecha, as crianças ficam muito mais fechadas nas suas famílias. Ficam algumas delas com problemas de alimentação. Ficam algumas delas sem possibilidade de aceder às aulas porque não têm computadores, ou se tem computador, a casa não tem uma rede boa e não tem um tablet, etc. Descobrimos até que há crianças em zonas muito remotas do país que nem televisão têm acesso. Portanto, isto é um aspecto, a questão da desigualdade é sem dúvida um problema. Um segundo problema é o empobrecimento da comunicação. Nós estávamos muito mais habituados a ter uma comunicação direta, uma comunicação que fosse olhos nos olhos, corpo a corpo, e essa comunicação era uma comunicação sem dúvida mais rica, mais multifacetada, enfim, uma comunicação que nos podia levar mais longe. E isso são coisas que nós perdemos. Mas talvez nós possamos pensar também em oportunidades. Olhem, vou dizer uma que é meio a brincar. Não há muito tempo um idoso foi entrevistado na televisão e disse: uau, isto é uau, porque eu agora posso ter aulas pela televisão e eu estou com o meu neto está a ter aulas, mas eu estou junto com ele e eu tenho aprendido imensas coisas, eu adoro as aulas na televisão. E é interessante como é que de repente nós pensávamos que as aulas eram só para as crianças, as aulas começam a ser também para os avós, também para muita gente que tem a oportunidade de aprender qualquer coisa, por não a dizer disparates que a Terra que é plana e outras coisas parecidas, não é? Portanto, é muito bom que nós tenhamos essa possibilidade. Em segundo lugar, eu acho que uma coisa positiva é que talvez nós hoje possamos pensar em novas formas de ensinar e novas formas de avaliação. Isto seria uma longa conversa, mas o que é certo é que muitos professores estão neste momento a perguntar-se: mas será que eu estava a avaliar bem? Será que é mesmo isto que eu tenho de fazer para avaliar o que é o conhecimento dos meus alunos? Isso é importante. E, finalmente, um aspecto que pode ser positivo é o facto de nós deixarmos de pensar que tudo tem que estar centrado num currículo que cada vez é mais obeso, cada vez é mais coisas, cada vez tem mais coisas. E é interessante que a nossa imprensa, quando se fala da questão desta escola em casa, pergunta sempre: e os exames? E a avaliação? E os conteúdos que faltam dar? E eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos para respirar, para nós dizermos: calma, se calhar estamos numa altura agora para entender o currículo, para reformular algumas coisas, para pensar melhor algumas coisas, para, em lugar de estar a dar mais coisas, saber que nós entendemos melhor algumas das coisas que nós já tínhamos dado e que passaram assim a correr. De qualquer maneira, última coisa, uma questão que eu penso que nós temos que nos compenetrar é que nós vamos perder com isto, porque o que passou por nós é um tsunami. Nós podemos talvez aproveitar para voltar a pavimentar as ruas, para reconstruir algumas casas, mas a primeira sensação que nós temos é que nós tivemos realmente uma catástrofe natural que se abateu sobre nós e que nós vamos ter muita dificuldade em recuperar aquilo que se passou. Já nem falamos da economia. Hoje em dia fala-se, hoje mesmo na imprensa dizia-se que a Alemanha vai perder 10% do seu produto interno bruto e a comunidade europeia, a média será de 7,5%. Só para vos dar uma ideia, 7,5% do produto nacional
fruto são 5 anos de trabalho e foi isto que nós perdemos. Mas gostava novamente de vos cumprimentar e agora iria passar a palavra para outras pessoas. Talvez a primeira pessoa para falar fosse o Adalto. Deixem-me só fazer uma pequeníssima apresentação do Adalto. O Adalto esteve já connosco aqui em Lisboa, em Portugal, e o Adalto é diretor de escola e é também um técnico que trabalha na unidade de gestão de educação do município de Jundiaí, fazendo um longo currículo curto. Adalto, conte-nos coisas. Como é que está aí? Bom, então, Jundiaí é uma cidade que fica no estado de São Paulo, né? Muito próxima da capital. Nós estamos a cerca de 30 minutos de carro, muito próximo também de Campinas, que é uma cidade muito importante, e a gente é muito influenciado pela nossa localização, né? Uma cidade muito rica, que produz muita riqueza. Então, para as pessoas do mundo terem uma ideia de como é Jundiaí, nós temos 1/3 da área da nossa cidade coberta pela Serra do Japi, com uma vegetação nativa, né? Então, 1/3 do nosso território é protegido por legislação, não pode ser destruído. Então, uma cidade bastante moderna, bastante do futuro, que tem se voltado para o futuro que está para chegar no mundo, as inovações que vão acontecendo ao redor do mundo, né? A gente está no Brasil, né? Nossa cidade fica no Brasil. Hoje nós temos 127 mil casos positivos de coronavírus no Brasil e os números de óbitos não param de subir, né? A gente está, no dado oficial do governo ontem, com 8 mil óbitos confirmados de coronavírus, né? Uma letalidade de 6,8%. Aqui a cidade de Jundiaí tem 419 mil habitantes aproximadamente, a gente tem 230 casos positivos e 19 óbitos, uma letalidade de 8%. Para a gente é muito, né? É um número que a gente não queria estar vivenciando em nenhuma situação aqui na nossa cidade. Então, são 26% dos leitos públicos dos hospitais ocupados, 73% da rede privada. Então, a gente ainda tem uma situação favorável aqui na cidade para o enfrentamento da pandemia, né? No Brasil, a gente está vivendo 3 grandes crises, uma de saúde, porque alguns lugares começam a ter um colapso do SUS e não tem vagas para as pessoas serem internadas mais. Isso está acontecendo no Amazonas. E o colapso lá é tão grande que estão sendo cavadas covas coletivas em que os caixões são todos colocados na mesma cova. Nós temos uma grande crise econômica que começa a se instalar. A gente tem uma falta de atuação do governo federal que vai refletir no município. E alguns erros do governo que acarretam um prejuízo grande do ponto de vista econômico. A criação de benefícios sem planejamento, que acabou acarretando na construção de filas nos bancos responsáveis pelo pagamento do benefício, para que as pessoas pudessem recebê-lo. Então, a falta do planejamento do governo central acaba disseminando situações de vulnerabilidade de proliferação do vírus. E uma última grande crise que a gente tem é a crise política em relação ao enfrentamento do coronavírus. O governo federal se omitiu de fazer esse enfrentamento, assumiu um discurso de que não era uma doença séria, de que não era uma doença grave, deixou os governadores e os prefeitos sozinhos nesse enfrentamento. Isso também vai acontecer aqui no nosso estado, vai acontecer na nossa cidade. E o MEC, que deveria dar as orientações de como as redes deveriam se comportar, de como as redes deveriam atuar, se omitiu, ficou em silêncio durante todo esse período. Quem tem assumido o papel do governo federal é o Conselho Nacional de Educação, que recentemente emitiu um parecer com orientações para o sistema de redes. Em alguns lugares, o judiciário tem intervido no governo local, impondo lockdowns. Muitos lugares já têm essa discussão de uma forma mais intensa, e estados grandes, por exemplo, como aqui no Rio de Janeiro, que é bem perto do lado de São Paulo. E a cidade de Jundiaí trabalhou na construção de um currículo no último ano, para que fosse aplicado a partir desse ano. O currículo começa a ser executado pelas unidades escolares e aí nós somos atropelados por um caminhão, que é esse coronavírus, que altera, afeta diretamente tudo aquilo que a gente planejou. Então, todo o nosso planejamento em relação às nossas expectativas de aprendizagem para as nossas crianças foi afetado por esse caminhão que chegou na cidade. Dá para a gente também desconsiderar que existem diferenças entre as redes privadas e as redes públicas, né? É uma marca no Brasil de redes que funcionam, apesar de estarem na mesma legislação, apesar de estarem na mesma base nacional comum curricular, tem formas e estratégias diferentes de trabalhar com seus alunos
e que, em algumas vezes, acentua as desigualdades, né? A gente tem algumas escolas privadas de muito boa qualidade e escolas privadas com menos qualidade. A gente tem escolas públicas que se destacam no cenário nacional, algumas até no cenário mundial, e tem algumas escolas públicas que não se destacam. Jundiaí tem um cuidado muito grande com a sua rede e tem tido bons resultados nas avaliações. O IDEB da nossa cidade é o IDEB que estava projetado para 2021. IDEB seria o equivalente ao PISA, e isso é um PISA interno, uma avaliação interna do país. Então, a gente tem um bom desempenho, que foi construído ao longo dos anos, com um trabalho intenso de formação dos professores, de fortalecimento das gestões escolares, né? Então, um trabalho de empoderamento da escola, resultando numa boa avaliação nacional. Então, o Jundiaí se destaca nesse sentido. O primeiro paciente oficial do Brasil foi no dia 26 de fevereiro, né? O nosso paciente zero aqui, um caso importado, que veio de uma viagem. E Jundiaí já agiu de uma forma muito rápida, começando, né, com a criação de um comitê para o enfrentamento do coronavírus já na semana seguinte. E esse comitê, entre as suas primeiras ações, decidiu pela suspensão das aulas. Então, de uma forma muito rápida, surgiu o primeiro caso aqui na cidade de São Paulo, Jundiaí já estava se preparando para fazer a suspensão das aulas por um período que a gente não saberia que período seria ainda. E, em seguida, a cidade já começou a orientar para o isolamento social. À medida que isso foi acontecendo, a gente percebeu que as aulas não voltariam de uma forma muito breve, que o problema começou a se espalhar e a crescer. Então, a primeira ação que a gente teve aqui no âmbito da cidade foi cuidar da alimentação das crianças mais vulneráveis. Então, nós identificamos, junto com as nossas equipes escolares, junto com os nossos diretores de escola, coordenadores, professores, aqui a gente chama de educador. E quando a gente chama de educador, a gente está falando desde o porteiro até o diretor, todo mundo. Isso é bom, isso é bom. Os técnicos que estão lá na educação. Então, nossos educadores foram identificando as crianças mais vulneráveis naquele momento e nos indicando para que recebessem um auxílio na alimentação. Então, foi uma das primeiras ações que a gente acabou tomando aqui na cidade, foi cuidar dessas crianças. Muito bem. E a desigualdade, que é comum no Brasil, e a crise do governo nacional em relação ao enfrentamento da economia, tem feito com que cada vez mais nós tenhamos que auxiliar mais famílias, porque o desemprego começa a se fazer uma realidade aqui também na cidade, né? As empresas começam a fechar suas portas. Nós criamos uma rotina para a quarentena das crianças. Esse primeiro a gente chama de rotina para a quarentena, que tem atividade de arte, de educação física, de inglês, mas que não é propriamente aquele currículo que a gente tinha planejado no ano anterior. Nós optamos por não adotar o EAD, sobretudo porque a gente entende que nessa faixa etária que a gente atua, que são as crianças menores, a interação com os professores e com os pares não poderia ser substituída por atividades à distância. Em seguida, a gente adotou férias, um período de férias. A gente percebe uma crise em relação ao homeschool, porque as famílias não estão preparadas para isso, os pais não têm formação para a educação escolar em casa. A gente tinha um grupo na cidade que defendia esse movimento, que desapareceu agora, né? E a gente começa a olhar para as ações de retomada das aulas. A partir da semana que vem, as famílias vão começar a receber atividades, aí sim com caráter pedagógico, curricular, para começar a fazer com as crianças. Nós estamos fazendo uma previsão, isso vai depender de como a pandemia vai evoluir, de começar o retorno das creches a partir de junho e de todo o restante do sistema a partir de julho. Com um revezamento de dias, não é voltando todas as crianças, intensificando os cuidados de higiene e replanejando o currículo. Porque o currículo que a gente acabou de produzir já não vai mais poder ser utilizado esse ano. O Brasil está olhando a adaptação da quantidade de dias letivos, e em Jundiaí, em particular, a gente tem discutido aqui no âmbito da gestão os novos papéis da escola, porque a gente já percebe que aqueles currículos que a gente está tirando são menos importantes do que outros que surgiram diante da epidemia, as habilidades, por exemplo, a capacidade de fazer uma live, os meninos precisam ter essa habilidade, né, de conseguir fazer a câmera deles aparecer. A gente percebe como solução para os problemas que a gente está enfrentando agora é uma nova escola inclusiva, uma escola que seja de fato para todos. Todas as crianças vão voltar diferentes e vão precisar de práticas inclusivas. Ela tem que contemplar a diversidade de tudo que está acontecendo na casa das crianças. No Brasil, a gente teve um aumento da violência doméstica. Eu não sei como foi aí, nos outros países, mas isso aconteceu, é uma realidade. E isso está impondo também para a escola uma forma nova de interagir com as famílias. Então, a gente entende esse novo papel, que essa nova escola que vai ser mais inclusiva e que essas novas interações é um legado que está ficando para a gente.
Então, acho que é um pouco isso. Muito bem, muito bem. Adalto, mas que excelente síntese que nos fez, que bom, que excelente síntese. Afinal, Jundiaí, no panorama do Brasil, acaba por ter uma política muito avançada, muita previsão em relação a isto. Que bom. Que bom. Eu passava então agora a palavra à Patrícia. Isso. A Patrícia, que é da Bahia, de outro estado do Brasil. Nós tivemos que ter duas pessoas do Brasil, porque o Brasil não é bem um país, é um continente. Patrícia, está-nos a ouvir? Olá! Olha, Patrícia. A Patrícia é pedagoga e é professora no Instituto de Cegos da Bahia. Oi, tudo bem com vocês? Um abraço em Olá, todos. obrigado. Os colegas de Portugal, de Angola, de Cabo Verde, todos que estão aí. Nós tivemos um diferencial muito grande aqui no meu estado, na minha cidade. Aconteceu algo que talvez a gente nunca imaginasse que ia acontecer. Prefeitura e Estado caminharem juntos. E são de partidos opostos. E assim, eles estão caminhando juntos com as decisões em relação à questão da educação, do coronavírus aqui. O Estado, ele iniciou a suspensão das aulas no dia 19 de março. Uhum. Então, foi logo cedo, né? Se a gente parar para pensar. Antes disso, nós começamos a falar para os alunos a necessidade da utilização lavar as mãos sempre, chegar em casa, o sapatinho, colocar fora da casa, aquelas orientações que todos nós já sabemos. E depois veio a suspensão das aulas no dia 19 de março. O governador, ele não optou no EAD para o Estado, porque ele disse em uma das rádios aqui, conhecidas da cidade, que ele não ia contemplar todos os nossos alunos. Isso é verdade. Entre 30% a 50% dos nossos alunos da rede estadual não têm acesso à internet ou não têm um computador. 30% a 50%, é isso? De 30% a 50%, mais ou menos. Né? Então, assim, não seria para todos. Então, se não é para todos, não acontece dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, ele solicitou videoaulas para a gente, que a gente pudesse colocar no portal, se ele tivesse acesso, mas não com conteúdo, valendo como aula, não, de jeito nenhum. Ele pretende, no retorno, ver como vai repor 100% dessas aulas que os nossos alunos estão, né, perdendo, não tiveram. Provavelmente, a gente comece 2021 completando a nossa carga horária de 2020. Isso é algo atípico, ninguém esperava atingir o mundo inteiro, mas nós estamos também junto com as nossas secretarias de educação, tentando chegar a uma solução, assim, não é uma solução, mas formas de não deixar esse aluno também desamparado durante esse tempo. Alguns professores estão encaminhando pelo WhatsApp sugestões de leitura, enfim, está sem movimento. Tem esse movimento dos professores e das secretarias. Outro ponto importante foi que o governador aqui, ele liberou um valor para que essas famílias pudessem ir no mercado específico e fizessem uma compra direcionada a esse aluno. Compra de quê, Patrícia? De comida? De Alimentos. Então, ele solicita que todos têm que estar na fila, só recebe quem vai de máscara, quem respeita a distância. Então, tudo isso está sendo cobrado. Alguns bairros aqui, por exemplo, já vão ter assim, umas regras até mais, posso dizer, fortes. O nosso estado, ele passa de 15 milhões de habitantes, né? Mais que Portugal, né, professor? Acho que aí tem, não é? Nós E temos 10. E nós estamos com 161 mortes. Pensando assim, ficar em casa, a quarentena, realmente, ela teve um poder muito forte em inibir mais mortes. Né? Se a gente parar para ver a questão de números. Então, com certeza, isso fez uma diferença. A prefeitura, que não deixou de caminhar também na mesma linha, suspendeu as aulas desde 18 de março. Toda semana, os professores imprimem material e distribuem para os pais. Os pais têm que ir com máscara, respeitando a fila na distância correta, levam para casa essas atividades, fazem com o auxílio do livro, que é reeditar o livro para essas crianças no início do ano, ou com algum material se ele tiver internet. E na outra semana eles devolvem, pegam novas atividades. Para quê? Para que depois seja feito um portfólio
para o diagnóstico mesmo, para a continuidade do ano escolar. O professor vai saber como é que aquele aluno está e vai dar sequência quando nós retornarmos para a sala de aula, para que a gente possa dar uma sequência desse trabalho com esse aluno, sabendo como ele está. Mas também, tanto no site da nossa Secretaria Municipal, quanto no YouTube da Secretaria, nós temos atividades feitas por professores, vídeos, enfim, também movimentou a parte das tecnologias. Bem, mas isso vai contar como carga horária? Não, nós vamos retornar e vamos repor o que a gente tem que repor. Isso é para o nosso aluno não ficar desamparado, não perder o vínculo com a questão dessa praticamente do estudo, da pesquisa e tal. Para as séries iniciais, foi colocado no nosso portal, tanto da rede quanto no YouTube, vídeos com dicas de brincadeiras, de histórias, né? Como é que os pais podem trabalhar conta a história em casa para o filho. E algumas escolas que têm essa educação infantil, que é de 2 a 5 anos, sempre quando os pais vão levar uma atividade que foi encaminhada, algum brinquedinho, eles novamente dão outro brinquedinho para que o pai possa levar para casa. De alguma forma, é tentando fazer com que o aluno não se sinta, né, distante desse contexto escolar, que ele continue estudando, fazendo suas pesquisas, e as crianças com suas famílias, né, com as brincadeiras e contação de história. O município também está entregando para cada estudante uma cesta básica. Se uma família tem 3 filhos na escola, ela recebe 3 cestas básicas. Isso. Então, essa foi a forma, como o professor disse aí, essa questão de não ter emprego, de não sair para vender, não sair para fazer esse serviço, não tem o alimento de casa. Então, a prefeitura daqui tomou essa ação, através da Secretaria de Educação, de entregar essas cestas básicas. Aí, só olhar por cima assim, né? Com certeza, nós poderíamos entender mais, mas é só para que possam ver mais ou menos o nosso contexto aqui. Eu acho, meu ponto de vista, enquanto professor, enquanto baiana e soteropolitana, eu acho que o caminho que escolheram para aqui, de ficar de quarentena em casa, foi super necessário. Os resultados estão aí nos números. Vejam quantos milhões de habitantes nós temos no nosso estado. Vejam, nós não queríamos uma morte. Sem dúvida, não queríamos uma. Claro. Mas, infelizmente, nós já estamos aqui 161 mortes hoje. Infelizmente. Mas, se formos olhar em números, eu acho que o nosso estado ficou realmente como exemplo. Primeiro, com a união do município e o estado, que são de partidos opostos. Isso é muito bom. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês pelo convite. Patrícia, obrigada. Olha, Patrícia, o que eu acho espantoso é como é que se procuram encontrar soluções tão criativas, não é? Durante uma situação que é tão difícil, 30% a 50% de crianças sem acesso à internet, mas arranja-se uma maneira de dar trabalhos e de continuar a escola, porque realmente deixar essas crianças sem escola é uma enorme injustiça, não é? Porque são as crianças mais pobres e mais desprotegidas que precisam mais de escola, não é? São eles que precisam mais de escola. Portanto, muito obrigado, Patrícia. Só para completar, a questão dos professores e gestores estarem enviando por WhatsApp, motivando esses alunos também, não deixa de ser uma preocupação, né? E uma atenção a eles. Muito obrigada pela convite. Obrigada, Patrícia. Tínhamos um tempo da Ana Moreirinha. Exatamente. Ana Moreira. Temos aqui presente a nossa Ana Moreira. Ana Moreira, co-diretora da Escola de Pontes. Olá, Ana. Olá. Olá a todos. Olá. Eu não estava a contar que ia falar. Ana, você acha que eu ia te deixar, meu bem? Eu não te deixo em paz. Olha, eu estou muito feliz de estar a ouvir os colegas a falar e é uma grande lição aquilo que eu estou a ouvir. E isto porque os últimos dias eu tenho estado a fazer uma formação à distância com a Universidade Aberta e as pessoas estão constantemente a ressalvar que nem todos os alunos têm computador, e eu estou a ouvir isto e estou a pensar, estas pessoas são fantásticas, é isto que eu estou neste momento a ouvir e é esta lição que eu agradeço muito que acabei de ter. Bom, nós estamos à distância, estamos a fazer um esforço grande na ponte
a Escola da Ponte, em primeiro lugar, agiu naquelas 2 semanas antes da interrupção, na tentativa de manter alguma ligação, e de facto o trabalho foi durante a época de interrupção letiva que nós tivemos debruçados sobre a questão que é como é que vamos fazer a ponte à distância. É um desafio muito grande, nós estamos constantemente a falar uns com os outros, se antes já falávamos, agora é brutal, porque estamos de facto a manter alguns dos dispositivos que tínhamos. Isto estamos a conseguir. Não são muitos para já, mas estamos a conseguir. E fundamentalmente uma coisa que foi dita aqui, que é manter o olhar, manter o sorriso, manter a ligação, estamos juntos. E esse foi sempre a nossa preocupação, e vai continuar a ser. Mantemos a tutoria, os momentos de tutoria. Quando estamos juntos emocionamos sempre. Há sempre uma emoção enorme entre nós. Mantemos a planificação, mantemos a autoavaliação. Portanto, estamos a conseguir algumas coisas. Mas, fundamentalmente, estamos a conseguir manter-nos unidos. E eu acho que este é o aspecto mais importante neste momento tão difícil que estamos todos a viver em todo o mundo. É conseguir que ninguém fique para trás e que ninguém fique sozinho. E, de facto, naqueles meios mais desfavorecidos tem havido alguns problemas e nós estamos em várias frentes a tentar ajudar. E não estamos só a contar com a net, e não estamos só a contar com as plataformas, e também estamos a contar, venham à escola, venham buscar o material, nós estamos aqui. A ponte sempre foi assim. Em determinados momentos nós temos que caminhar para a frente e não nos podemos agarrar a outras coisas. E de facto, este momento é o desafio. Estou muito agradecida por vos ver, estou mais ainda agradecida pelos colegas dos 3 continentes que falaram connosco e que, de facto, olhem, até me emocionaram. Pronto. Um abraço para eles e muita força. Nós todos não podemos perder o norte. E o norte são as pessoas. Isso é que é o importante. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Ana. Eu acho que deste uma grande contribuição. Não perder o norte, e o norte são as pessoas. Acho que isso é fundamental. E mantermos-nos unidos, apesar de todas as dificuldades. E outra questão que eu acho que é importante é esta questão de emoção. Nós também não podemos deixar de nos emocionar. Quando nós nos deixarmos de emocionar, quando estamos uns com os outros, já perdemos qualquer coisa, não é? É muito importante. Perdemos muito. Perdemos a humanidade. A humanidade. Muito obrigado, Ana. Um grande beijinho para ti. Obrigada, Ana. Um abraço para todos. Outro beijinho. Até a próxima. Até à próxima. Estava-me aqui a lembrar que nós às vezes recebemos presentes da vida, não é? Coisas que nós não estávamos à espera. Às vezes lembramos-nos mais das coisas más da nossa vida e esquecemos destes presentes. Eu hoje tive um grande presente. Eu, a Luz, e acho que todos nós tivemos um grande presente que não foi de propósito dado para nós, é um presente dado de todos para todos. E acho que este compartilhamento ainda nos torna mais conscientes do que se passa, mas, sobretudo, torna-nos mais resilientes para procurarmos ir mais longe neste combate, nesta resistência a esta catástrofe que passou por nós, mas que nós, à semelhança do que todos disseram, vamos conseguir dar a volta por cima, vamos conseguir tirar o melhor partido. E eu costumava dizer, a brincar, que isto é como um airbag. De repente saiu o airbag do carro e nós não podemos voltar a pô-lo dentro do buraquinho de onde ele saiu. Agora temos que aproveitar esta oportunidade para fazermos a nossa educação melhor, para fazermos as nossas escolas melhores e para nós próprios nos tornarmos melhores. Um grande abraço de nós os dois, muito obrigado a todos e estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Tchau. É isso. Obrigada, gente. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais. Tchau.